Salve, salve, tá no ar o ChocoCast, o podcast do craque Choco, que hoje traz Cláudio Roberto Pires Duarte e o Pato, Luiz Fernando Garcia da Silva, que eu chamo como o fisioterapeuta das estrelas. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Primeiramente, boa tarde ou bom dia? Ou boa noite também. Boa noite. É um prazer estar aqui participando junto com vocês. E vamos participar aí desse bate-papo legal aí. Acho que tem bastante história legal para contar. E tem um joelho para consertar aqui. O Choco tá com artrose. Não tem problema. A gente tem bastante recurso. Olha, já consegui 2 clientes para ti, o Claudião também. E é bem interessante falar sobre essa questão de joelhos de atletas já que estão aposentados como atleta. E, bom, tem bastante coisa para contar depois em relação a isso. Olá, pessoal. Eu cumprimento a todos. Participar desse programa que tem tido bastante sucesso é importante, né? E também pela amizade que a gente tem desses anos todos e pelo respeito que todos nós temos, à disposição de todos. Tu perdoa aqui a falha, os lapsos de memória do Choco, tá? Que ele não se lembra que vocês quase trabalharam juntos no Inter. Não, mas tu sabe que o Choco é um jovem ainda, mas quem está esquecendo quase tudo, eu disse quase tudo sou eu, estou com 71 já, né? Agora já tem que ter um cuidado especial. Eu não estava esquecendo nada, Kleber, só eu não lembrava quem veio pro lugar dele, né? Foi o cara que me tirou, né? Tá, mas conta essa história então, Choco. Me tirou, né? Não, os meus irmãos jogavam no Tamoio, né, Cláudio? Jogavam no Tamoio todos os anos e eu jogava futsal no Inter. Eu fui pro Inter em 88, né? E jogava futsal ali. E aí todos os anos saíam amigos do Paulo Roberto, amigos do Renato, saíam uns jogos lá em Viamão. E aí nesse final de semana o meu irmão disse, vamos lá jogar no Tamoio. Era o Marciano, se eu não me engano, eram gêmeos os irmãos, né, que faziam o time do Tamoio ali. Isso. E aí, então vamos então. E aí fizeram um jogo contra os amigos do Paulo Roberto e Renato, que jogou. Paulo Roberto e Renato, o cabeça, o irmão do Paulo Roberto, joga de centroavante, muito bom jogador. E eu joguei ali. Aí acabou o jogo, o mestre chega e disse, tá onde? Eu jogo futsal no Inter ali. E ele disse, então tu te apresenta pra mim segunda-feira. Fiquei quieto, né? Saí, eu perguntei pro meu irmão. Me chamou e disse pra mim apresentar lá segunda-feira no campo. Ele disse, cara, tu tá louco, Cláudio Duarte, cara. E eu, rodando, disse, eu sei que é o Cláudio Duarte, mas... Cara, se ele mandou te apresentar, tu só liga pro tio Luso e vai, né? Na época o Luso era do futsal. E o tio Luso era nosso? Aí eu disse, mestre, tô indo, né? E aí comecei lá uma adaptação, né? Uma adaptação boa. Mas eu já jogava sempre os dois, né? Futsal e campo. E aí até tava indo bem. Aí teve a saída do mestre pra Arábia, eu disse, aí... Não foi ruim, né, Kleber? Eu voltei pro futsal, fui muito feliz no futsal, não me arrependo também do que fui no futsal, mas eu acho que se o professor continuasse lá, eu ia tinha dado uma tenteada ali no campo e eu acho que teria sido bom. Eu acho que essa situação, ela é importante que tu relembre, pelo simples fato de que quando a gente olha um atleta, e é o meu caso específico, né? Eu nunca olho um atleta para ver se ele é bom ou ruim. Eu olho para ver qual a característica que ele tem e se essa característica pode ser usada no espaço maior que é o campo de futebol. Tá? Como eu joguei salão também, tu sabe disso, eu antes de vir para o Internacional em 68, aos 17 anos, eu só jogava salão. Campo para mim era de vez em quando. Só que eu era o fixo... atrás, como a gente diz, né? Uhum. E eu acabei vindo para o futebol sem a mínima condição de estar jogando, né, normalmente futebol. Eu acabei vindo treinar no Internacional porque me trouxeram e era a chance da vida, senão eu ia ter que trabalhar nas minas mesmo. E eu vou. Os caras, não, é uma semana, tá bom. Acabei vindo e sendo aprovado como volante no futebol, quando... a minha característica era essa, tá? Uhum. Mas o salão foi o que me ensinou até aquela época quase tudo que eu sabia, que eu jogava, era o tempo da bola pesada, era diferente, né? E quando eu ia como residente em Viamão e amigo daquela turma toda, em alguns jogos eu até jogava, lembra?
Eu até participava junto, porque o meu joelho ainda permitia, professor. Jogava sim. E quando eu te vi, o que me chamou a atenção foi a característica, né? Pode dar um jogador de corredor, como a gente fala, né? Que tem aceleração, que tem o reflexo apurado para o 1-2, que é o salão te dava na época, né? E a minha tentativa foi essa, né? Por ter gostado da característica. Se tu ia dar bom ou ruim, não sei. Mas a característica era apropriada para aquilo que a gente entendia que poderia ser útil no futebol. E lembro que nos treinamentos, os próprios colegas estavam surpreendidos, porque muitos iam no Gigantinho a assistir o salão. Quando a gente estava concentrado e tinha jogo no Gigantinho, a gente ia ver o jogo do salão naquela época. Pô, a galera ia mesmo. Ia lá. E a camisa 12... Era explodindo. pertinho, a gente ia ali, saía da concentração ali no Portão 8, Kleber, e ia ver o futebol de salão. Era bacana. Era bonito o de ver na época, né? Até porque os guris todos ali, né? Aquela gurizada toda, eu tinha jogado também, porque eu tive um período em 79, no segundo semestre, que eu, para não ficar sem fazer nada, eu ia treinar com o Laerte. E eu treinava e eu joguei. Eu só jogava mais os amistosos, até porque o meu joelho durava 5 minutos. Então, como eu tinha sido jogador e treinador, o famoso Humberto Himmler, lembra? O Humberto Himmler era o diretor do futsal e ele vendia o jogo assim, com o Claudião é tanto e sem o Claudião é tanto. Porque eu ia como atração por ter sido jogador e treinador. Então eu jogava 5 minutos, né? O Lico até sabia disso, o titular era o Lico, mas quem começava o jogo era eu. 5 minutinhos fazia uma graça e saía fora. Para tratar do joelho. Não, porque o joelho inchava muito na época já, né? Então foi uma situação que, infelizmente, pela situação de ter um objetivo que poderia ser alcançado, eu naquele ano, final do mês de janeiro, o Al Nasser, né, de Riad, na Arábia Saudita, me fez uma proposta e eu fui liberado pelo Internacional para ir para lá, né? E depois eu soube que não tinha sido dado continuidade, né, à avaliação que nós começamos. Acho que foi uma pena, acho que o futebol perdeu um grande velocista de corredor. E o futsal não ganhou nada. Não, ganhou porque essa mala aí, ele tinha tinha uma característica do reflexo apurado, como a gente diz, né? O cara, desde aquela época, se batia nisso. O jogador tem que entender que ele tem que pensar antes do que todo mundo para ser bom. O que antevê o que vai acontecer é o que vai dar resultado melhor. Ele não precisa esperar a bola dominar para depois pensar o que ele vai fazer. Ele tem que ter a decisão no caminho, na trajetória da bola. Porque aí ele vai levar vantagem. Como já dizia Johan Cruyff, né? Não adianta tu ser mais rápido do que o adversário. Tu tem que começar a correr antes dele. Que antevisão. Tu tem que ter a antevisão de começar a correr antes dele. Aí é a vantagem que o jogador, que o hábil, que o reflexo apurado. E essa mala, porque é uma mala, né? Essa mala tinha isso. Ô Pato, falando em antevisão e joelho, né? A fisioterapia consiste no quê? E a fisioterapia é só a recuperação ou ela pode ser prevenção também? Não, muito boa pergunta. A fisioterapia hoje, ao contrário de que alguns anos atrás, ela era só tida como algo relacionado à lesão. Ela era só recuperativa. Mas de uns anos para cá, a gente sabe que existem várias técnicas que a gente utiliza justamente para prevenir as lesões no atleta. E tanto é que hoje, praticamente todos os jogadores que estão na Europa jogando, eles têm o seu próprio fisioterapeuta. Então hoje, inclusive o que eu mais gosto de fazer é o trabalho mais preventivo do que recuperativo, porque aí envolve outras questões, inclusive até como questão psicológica. Quando tu vai tratar um jogador que está lesionado, ninguém quer ficar lesionado, ninguém gosta de ficar fora de jogo, porque são oportunidades que estão perdendo. Então, trabalhar com um jogador que está lesionado é um pouco pesado pela questão psicológica deles.
Mas hoje em dia a gente tem bastante recurso para fazer esse trabalho preventivo, graças a Deus, e é o que eu mais gosto de fazer. Tu estava falando na questão anímica, no psicológico. Tu tem um caso emblemático que é a recuperação do Rodrigo Dourado, né? E também a questão do... Porque o Dourado ele fez uma série de tratamentos e não deu resultado. Como é que foi trabalhar isso e que tipo de trabalho que tu fez que os outros tentaram e não conseguiram? Não, eu acompanho só, eu acho que para dar... E tu tem como nos dizer aqui que lesão teve o Dourado? É verdade que teve a osteocondrite dissecante? O que aconteceu com o Rodrigo Dourado? Nossa, mãe do céu! Foi muito bem. O meu tinha isso. O que aconteceu com o Rodrigo? O Rodrigo, ele já vinha... Ele havia tido uma lesão em 2016, se eu não me engano, foi 2016. E a partir dessa lesão começaram a ter alguns problemas, mas que ele conseguia vir jogando... Até que, agora eu não me lembro se foi 2018, acho que foi final de 2018, eu acho, um jogo contra o Palmeiras, ele já não conseguia mais, ele estava com muita dor e a partir dali desencadeou tudo aquilo que a gente acompanhou. Ele teve um desgaste muito sério de cartilagem na época e a partir dali ele começou a ter edema ósseo, tá? E esse edema ósseo levou a um processo já bem degenerativo mesmo, que estava bem complicado de ser tratado de forma convencional. Até tentaram algumas técnicas lá no Inter, que eu também não tenho muito conhecimento que eles faziam lá. Mas como hoje eu trabalho com um médico, que inclusive é meu sócio, numa empresa que a gente tem de alta performance, justamente para trabalhar a prevenção, esse médico trabalha com célula-tronco. E o primeiro atleta que eu acabei tendo muito sucesso, que foi o primeiro que eu apresentei para o Felipe, foi o Lucas, que na época jogava no Kuwait e também estava com uma artrose de joelho, com 28 anos. E a gente fez essa técnica com célula para entender. Eu já tinha estudado bastante, que o Felipe me mostrava, mas eu queria entender como ia agir na minha mão esse processo de recuperação da célula. E foi muito rápido. Então foi a partir de uma conversa com o Lucas que a gente pensou assim, bom, só um pouquinho, cara, o que está acontecendo com o Rodrigo Dourado? Depois de uma reportagem que a gente acompanhou final de dezembro de 2019, teve uma reportagem do Rodrigo Caetano explicando que a situação do Rodrigo ia levar mais um tempo, provavelmente mais uns 4 meses. E eu fiquei me questionando, falei, o que está acontecendo com ele que ele não está conseguindo recuperar? E eu, despretensiosamente, mandei uma mensagem para ele, porque eu lembro dele na base, mas a gente trabalhou muito pouco, ele já estava começando no time profissional. E a partir dali ele me respondeu prontamente, ou seja, normalmente um jogador assim, quando tu manda alguma mensagem, eles até olham, mas não te respondem nem nada, então tu vê, a gente acompanhava que o nível de estresse psicológico dele estava elevadíssimo e eu fui tentar entender o que estava acontecendo, porque eu queria mostrar para ele esse caminho. Eu falei, cara, tu tem esse caminho que eu sei que tu vai recuperar, mas eu preciso entender o que está acontecendo no teu joelho. Então, assim, a questão mais específica em relação à lesão do Rodrigo, aí fica um pouco complicado a gente falar, mas ele teve realmente um edema ósseo, devido à falta de cartilagem no joelho dele, que estava levando ele a uma situação bem complicada. Ele não conseguia nem ficar com o filho dele no colo. E aí teve toda uma questão aí são os egos do futebol que a gente conhece, que teve briga, o Inter não queria liberar, aí o Rodrigo assumiu o risco. Isso nessa época eu estava no Kuwait com esse jogador, já fazendo toda a parte final dele de recuperação, ele já estava jogando, inclusive. E quando eu voltei, eu assumi essa parte de recuperação do Rodrigo. Tive a primeira conversa com ele lá na casa dele, e ele estava bem cabisbaixo, bem abatido. Ele realmente não sabia se ele ia voltar a jogar futebol. Ele achava que não iria mais voltar a jogar futebol. Só que o trabalho começou a ser muito rápido, a evolução dele foi muito rápida. E eu começava a dar estímulo, e quando tu começa a ver o resultado,
a própria questão psicológica vai mudando. Porque um cara que já passou por algumas técnicas, alguns métodos, e tu não tem resultado, eu chegar e falar para ele, não, cara, isso aqui vai dar certo, ele vai te olhar desconfiado, o que é normal. Então tu tem que começar a mostrar para ele que esse é o caminho, começar a mostrar o resultado para ele começar a sentir o resultado para toda a condição psicológica, o sono melhora, a vida dele começa a melhorar. E foi muito rápido, em torno de 2, 3 meses eu já estava conseguindo fazer um trabalho com ele lá onde ele mora, dentro do campo, e assim a gente... E ele viu a evolução muito rápida. Aí depois o Inter começou a fazer a continuidade do trabalho e, bom, tá aí até hoje, tá jogando super bem. Mas essa técnica é que eu sempre recomendo para os atletas que precisam. Inclusive agora a gente tá até dando uma polêmica com o próprio Ferreira em relação a isso. Mas também o Ferreira vai recuperar bem rápido. Não sou eu que estou por trás do tratamento do Ferreira, mas sim o meu sócio. Mas é uma técnica que eu recomendo para todo mundo, cara. É algo porque tu utiliza a tua própria célula. Então, tipo, tu não tem contraindicação. Não tem nem questão de idade e tudo mais. Mas o trabalho do Rodrigo foi o que nos deu uma maior projeção devido ao sucesso do tratamento. Viu, Cláudio? Se tivesse o Pato do teu lado lá em 78, 79, olha, cara, tu tava rico e morando na Europa. Eu acho importante essa exposição desses fatos todos, porque me vem à lembrança tudo aquilo que eu passei. Tá? O professor é jovem, não deve saber bem os detalhes. Eu fui obrigado a parar e rotulado de acabado para o futebol aos 26 anos, com osteocondrite dissecante do côndilo interno do fêmur. Só que naquela época não tinha exames, esses exames que hoje tem e os tratamentos que hoje tem. Eu lembro até hoje que essa de começar a doer, porque eu não tive lesão nenhuma, doutor. Nenhuma. Como começou a aparecer uma dor pós-jogo, foi indo. Depois de 7, 8 meses, tá? O meu joelho era jogar, inchava, domingo ficava botando gelo segunda e terça, quarta fazia uma punção para desinchar. Tá? Por quanto tempo tu fez isso? Eu fiz durante uma longa data. E aí eu jogava, ele inchava, e então eu não treinava mais. Tá? Porque a ciência não tinha essa forma de fazer exames que te detectem, né? Então eu lembro até hoje que quando me propuseram a cirurgia, tá? Em 76, tá? Me disseram, olha, temos que abrir para ver. E fizeram uma junta médica. Tinham 6 médicos especialistas na área. Eles me operaram de 6. E me dizendo assim, a gente não sabe o que é, tem que abrir para ver. E aí abriram o joelho dos 2 lados. Olharam tudo, costuraram. Quando eu acordei, eu perguntei, tá, e aí? Porque o combinado era, quando eu acordar tem que me dar a real. Porque eu tinha uma cabeça boa. Eu sabia que as coisas na vida começam e terminam. E estava ruim para mim. Até na vida pessoal, né? E eu lembro de que eles disseram, olha, nós abrimos e não achamos nada. Bem assim, não achamos nada. Mas como o menisco de todo jogador de futebol estoura logo ali na frente, nós já aproveitamos e já tiramos teu. Resultado, no tirar o meu menisco, a área de atrito ficou direta da lesão de cartilagem que eu tinha. Em 77, aí eu voltei com dificuldade e foi a mesma lenga-lenga. Foi até de janeiro até julho, eu jogando e tirando, fazendo punção, só que a punção já não era o líquido sinovial. Já vinha vermelho, já vinha com sangue, e a dor era horrível. E eu só fazia peso por isometria, porque não podia movimentar, e ouvindo a ladainha de sempre, né? Não estou culpando ninguém, era a metodologia da época, era exatamente isso, não tinha a ciência do exame nem os tratamentos. Em 77 estava horrível, né? Estava horrível, e aí disseram, ó, vamos abrir de novo. Aí abriram com os 2 cortes
lateral direita e lateral esquerda do joelho, e abriram na parte interna, atrás do joelho também, que eu tenho a cicatriz aqui. Eu só não mostro porque eu vou ter que tirar a roupa e o pessoal em casa vai se apavorar. Que é uma pena, né? É uma pena isso. É uma pena. Aí, resultado. No abrir esse corte, quase no posterior aqui do joelho direito, aí quando eu acordei, disseram, achamos! Era uma lesão de cartilagem. Eu esperei, tá, e aí? Eu, naquela, né? Pô, acharam, e aí? Nós cavocamos. Eles tinham tirado a foto da cirurgia aberta antes de fechar, onde a cartilagem lesionou, eles cavocaram, tiraram toda aquela lesionada, bom, aí a rótula ficou batendo nos dois cantos daquele buraco que tinha ficado, e 3, 4 meses depois, né, eu pré-convocado para a seleção brasileira, tinha estado na URCA, na escola do Exército, com os fisioterapeutas, com todos aqueles que na época eram os papas, né? Estive lá e os caras disseram, não, nós vamos te fortalecer, ou tu fortalece o teu joelho ou tu não vai conseguir. E eu voltei de lá atleta pela primeira vez. Eu voltei de lá musculado, definido, arrumado. Mas quando entrou no campo para jogar bola e correr e ter que dar sobrecarga ao joelho, não tive essa condição. E por que eu falo isso, doutor? De que não se tinha nem como ver o que... Hoje tu vai lá nos exames, né? Faz uma ressonância. Ressonância, tu vê o que tem dentro. Tu só abre depois que tu souber o que é. Né? Então, felizmente para o Rodrigo, né, tem esse novo tipo de tratamento, que não é um tratamento desconhecido da minha pessoa pelo simples fato de que eu sou sócio conselheiro do Jockey Club. E esse tipo de tratamento com célula-tronco é feito em cavalo há muito tempo. Há muito tempo. Quando um cavalo se lesiona, quando ele tem fissuras, tudo é feito esse tipo de trabalho. Que pega o sangue, tira o sangue, prepara o sangue, devolve lá. É uma coisa assim. E estão curando. Que bom que o futebol se aproveita, né, dessa nova técnica. E Pato, isso que o Cláudio está falando, por que tem esse preconceito? A gente está vendo agora com Ferreiras, célula-tronco não é recomendado. Cara, é exatamente isso que eu queria falar. Assim. Existe ainda um preconceito muito grande, e porque é um tratamento que, para te especializar, é um tratamento caro. Hoje se tem no Brasil já essa especialização médica, mas ao qual o Felipe ele fez nos Estados Unidos, tá? Ele é bem caro, leva tempo, e para te montar toda a estrutura dentro do teu consultório, é ambulatorial, então tu tem uma sala específica para isso só. É uma sala cara. Então, assim, se fosse algo experimental, como eu vi numa reportagem agora, acho que foi o médico do Grêmio que falou que era um tratamento experimental. Cara, tu não vai fazer nada experimental num Cristiano Ronaldo, no Rafael Nadal. E são atletas que utilizam a técnica há alguns anos já, sabe? Então, tem as questões de como é que fala? Interesse. Tem muitas questões por trás que dificulta isso dentro do futebol no Brasil, tá? Só que é muito importante a gente falar que essa questão da célula-tronco, ela não é utilizada só na lesão. Ela é utilizada também na prevenção. Então, normalmente uma lesão grau 3, grau 2, ela não começa grau 2 ou grau 3. Tu já sente um desconforto antes. O que acontece? O atleta normalmente ele não quer perder a posição, então ele fica quieto. Vou fazer um tratamentinho aqui, eu vou fazer alguma coisa aqui para ver se... E ele vai treinando. Se tu já entra com a técnica no qual tu não precisa... Tu precisa de 2 dias já para estar treinando no outro dia. Tu faz a técnica num sábado de manhã, na segunda-feira tu já pode estar no campo. Tu evita com que tu tenha lesão. O que se faz muito ainda, tá? O jogador está com dor, vai lá, pum, injeção. Esses medicamentos que são utilizados hoje em dia, tem o Diprospan e Voltaren, que são os mais conhecidos.
eles vão acabando enfraquecendo, principalmente tendões, tem muita tendinite no futebol. Então eles vão enfraquecendo o tendão. Até que chega um momento em que acontece o que aconteceu com o Ronaldo Fenômeno. Estoura o tendão, a patela vai lá para cima. Ou estoura o tendão patelar, ou tu tem algum outro tipo de lesão que é justamente por esse tipo de medicação. Se tu utilizar a célula do próprio atleta com esses preparados no início de um desconforto, numa fadiga mais acentuada, tu já evita com que o atleta tenha algum tipo de problema mais sério. Só que tem esses preconceitos dentro do Brasil. Fora do Brasil tu não vê isso. Se utiliza nos Estados Unidos, se utiliza na Europa, sabe? Então, assim, se grandes jogadores a nível mundial utilizam, eu discordo que chegue alguém no Brasil para falar que é um tratamento experimental. Eu acho que tem muito ego no meio do futebol, a gente sabe, e que quem acaba sofrendo é o próprio atleta, que é o ativo que tem que dar resultado e que vai dar receita para o clube. Só que aí é uma roda que ela acaba girando descompensada. Choco, e tu, o que tu fez? Tu tomou um coquetel de Voltaren? O que tu fez? É complicado, né, cara? Não, eu parei de jogar em 2006, Pato. E eu comecei a sentir já em 2000 ali, quando eu voltei pro Brasil da Espanha, eu comecei a sentir um pouco meu joelho e continuei. Mas daí eu fui jogar no Joinville, e aí nos próprios treinos, né, na nossa preparação, o futsal prepara em 40 dias, 45 dias. E 3 turnos. O futsal desgasta mais que o campo. É um chão duro, né? Agora tá uma maravilha, Claudio. Agora tá uma maravilha. Sim, é piso flutuante, eles estão tudo. As quadras estão tudo melhorando. Mas cara, eu joguei na Rússia. Cara, e eu contar da Rússia de filtração, tava falando aí o Claudio, e injeção. Cara, eu nunca tomei tanta injeção na minha vida. Eu operei o joelho, era pra ter feito a recuperação aqui, eu operei com o Dr. Aloíra em Caxias, né? Foi tudo muito tranquilo. E os caras não quiseram que eu ficasse fazendo a recuperação aqui. Eu disse, cara, tem tudo aqui, eu faço aqui. Eu ia conversar com o pessoal de Carlos Barbosa, ia fazer ali, ou ia falar com o fisioterapeuta de Carlos Barbosa, fazer por ali. E porque eu sei que todo mundo, Fininho operou, voltou em 25 dias, Danilo operou, então a gente já tinha uma técnica ali, e o pessoal que a gente conhecia, que era o mesmo pessoal que tratava a gente na seleção. Não, tu tem que vir, que senão... Tudo bem, fui pra Rússia. Os caras me colocavam num parque aquático lá com piscina, ó, fica aí, o médico manda, bota teu joelho ali onde sai a água e não tá bem, injeção, tem que jogar. E na época nós estávamos, era dezembro por aí, e nós tínhamos a Copa do Rei, e eu tinha que jogar, e cara, joguei mais, era assim, jogar a injeção. Eu até falo que eu tenho uma injeção, o cara me deu, eu tive uma distensão, ele disse, não, eu dou uma injeção aí e volta pro lugar. Piorou, aumentou mais, Claudio. Então cara, eu vejo aí, por isso que eu falo, os caras tendo uma técnica diferente, recuperando os atletas. Eu, por exemplo, eu tenho uma artrose no joelho, eu não sinto dor, só que também eu não consigo esticar totalmente o meu joelho, né? O Jardel, que jogou no Juventude, o Jardel tem artrose e operou faz pouco tempo. Ele não consegue andar. A gente tem feito brincadeira aí no Society, ele está indo jogar no gol porque ele não consegue correr 10 minutos. E era um cara que sempre, né, brincava com a gente, foi um cara que sempre, fisicamente... Isso que está sendo exposto aqui, essa situação tua, é a mesma que eu passei e tantos outros. Esses dias eu vi uma entrevista de um cara chamado Gabriel Batistuta. E o seu Gabriel Batistuta, hoje ele é um cidadão normal na cidade de Buenos Aires, que ele é argentino. E o que ele disse, cara, dá para colar na minha testa, na tua testa e na testa de tantos outros atletas. Ele disse assim, olha, o certo era eu hoje estar arrependido daquilo que eu fiz. Que quando me doía o joelho, eles me davam injeção de corticoide, de anestésico, me faziam a punção para tirar o inchaço e dizia, vai porque tu é o nosso coração, vai porque tu é importante. E ele disse, e eu acreditei neles.
Ele disse, não me arrependo. Mas hoje eu vi que o preço que eu estou pagando é muito caro. O preço que tu paga por essa situação que a gente passou quando não tinha o tratamento que eu tenho hoje, pode não ser o perfeito, mas hoje já tem muito mais coisa para se tratar esse tipo de lesão e de prevenção, né, doutor? Na mão. Tá? E eu lendo essa reportagem com o Gabriel Batistuta, eu entrei para dentro daquilo, eu me vi ali, cara. Pô, por 2 períodos, 76 e 77, eu não treinava. Eu só era punção, corticoide, anestésico, vai porque tu tem que ir. Ainda mais 77. Eu lembro que eu fui de janeiro a julho, doutor. Porque aí o Figueroa já tinha ido embora, eu era o capitão, eu era presidente da Caixinha, eu era presidente da Associação dos Atletas, presidente do sindicato. Tá? Eu mandava na porra toda mesmo. E é verdade. Presida. Todo mundo sabe. Eu não gosto de falar nisso. Mas todo mundo sabe. Os antigos colegas teus da imprensa sabem disso. Tá? E aí vinha na quebra, tem que ir. Tem que ir. Eu lembro até hoje uma situação que tu, mais velho, deve lembrar. Final do ano de 77. Eu fiz a 2ª cirurgia, eu voltei, tentei treinar, não deu, aí o departamento médico do Internacional fez um relatório me declarando inutilizado para o futebol. Escrito. Eu tinha. Um tempo atrás eu estava meio invocado, eu toquei fogo em tudo. Eu tinha o vidrinho com meus meniscos inteiro guardado. Queimei tudo. E esse relatório foi um para a direção do clube, um acompanhou o comunicado do Internacional para a CBD na época, que hoje é CBF, porque eu estava na lista pré. Tá? E me chamaram e me disseram, acabou. Bem assim, acabou, tu está inutilizado para o futebol. Aí eu disse assim, vem cá, cara, mas quando terminou a 2ª cirurgia, o combinado era vocês me abrir o jogo, né? Me dizer o que houve, o que era. E vocês me disseram que eu ia ficar bom, lembra? Tu disse. Eu apontei eles tudo. A gente não quis dizer, mas quando se abriu na 2ª vez, já se sabia que não tinha mais volta. Puta, eu dei com uma cadeira na mesa. Dei um cadeiraço na mesa. Errei, porque eu queria dar neles, de brabo. Porque o combinado não foi isso, cara. Me abre o jogo. E tem uma coisa, né, Cláudio? Até hoje eu me lembro. A Coca-Cola lançou nas vésperas da Copa de 78 uma brincadeira. Tu abria a garrafa, dentro da tampinha tinha a estampa com a cara dos jogadores que estavam nessa famosa pré-lista dos convocados. O Cláudio Duarte estava. O Inter era bicampeão brasileiro, o Cláudio era absoluto, né? Ele concorria com o Nelinho, Toninho, acho que o Zé Maria, né? Para ir para a Copa do Mundo. Era só isso. Né? Olha o nível que estava o Cláudio, e acontece isso. Não, mas aí acontece isso e eu acabo ficando de lado. Opa, olha, o cara tem contrato mais uns dias aí. Tu tinha contrato em vigor com o Inter? Eu tinha mais uns meses, né? E aí ficou naquela, tá fora, babá tá fora. E eu deixei de ir lá uma semana, fui para bem longe, porque aí se tu quer chorar, tu chora, ninguém vê, se tu quer xingar, tu xinga, tudo. Surpreendentemente, no último jogo do ano contra o São Paulo, sai a lista de convocado para o jogo e Claudião convocado. Eu disse, tá todo mundo louco aqui? Não, é só para participar, para dar uma força lá na concentração, tudo. Chegou no dia do jogo para eleição, o time é o fulano, Claudião. Eu disse, eu? Certo? O departamento médico disse que no mínimo 45 minutos tu aguenta. Eu disse, mas eu não estou treinando faz dias. Eu estou inutilizado, né, doutor? Não, mas é que precisa dar tudo. Pô, os primeiros 20 minutos, marcando o Zé Sérgio. Voando, Zé Sérgio. Primeiros 20 minutos, eu naquela de, é a chance da minha vida. Vai ver que essa merda fica bom, cara. Eu já tava brabo. Eu entrei, eu rasgava, cara. Eu dei 2, 3 rasgadas nele. Ele era uma moça, cara. Mas foi 20 minutos, eu aguentei. Passou os 20, o meu joelho começou a dar a ferroada. E o Inter perdeu o jogo de 4-1. Foi a minha despedida, porque ainda chegou no intervalo
Eu disse, cara, não aguento mais. Ah, fica mais uns 10, 15 só que ainda estamos precisando. Pô, e o abobado aqui acreditou. Foi lá, voltou, ficou 10 ou 15, depois saí. Saí caminhando, com o time perdendo, lá do outro lado ainda saí. Né? Fiz a volta andando, como último jogo, como se eu estivesse dando uma volta olímpica, me despedindo, com uma trolha desse tamanho em mim. Pô, cara. Então, quando eu leio que... Tu ri, né, Choco? Tu ri, né? Quando eu leio que Gabriel Batistuta diz isso, eu incorporei, cara. Eu só, parece aquilo que eu deveria ter escrito. Parece aquele depoimento que eu deveria ter dado. Porque o que ele diz ali, né? Eu me submeti à vontade e ao encantamento dos outros, ele diz. Eles me encantavam. Bah, mas não dá para ficar fora. E aí, punção, sem treinado, 7 meses. Na última, no de 77, o de 76 foi quase a mesma coisa. E aí eu com 26 eu fui dado assim, tu tá acabado, acabou, cara. Eu não culpo ninguém, não. Eu acho que tinha que ser, Papai do Céu estava olhando. Estava olhando tanto que dezembro, quando me disseram isso, chegou no comecinho de março, eu virei treinador interino com 26 anos do time que eu treinava. Acharam que era uma semana, não foi. Aí daqui a pouco disseram, não, o dia que perder, tu sai, que aí nós torcemos outro e ninguém reclama. Só que eu fiquei 4 meses invicto. Aí se ferraram. Aí eu virei treinador com 26 anos. Tu perdeu a invencibilidade pro Guarani? Não. Aquela do Guarani foi depois. Eu não lembro contra quem foi. Eu sei que foi durante 4 meses. Tu ficou interino e... Interino 4 meses com um contrato de jogador. Aí tu saiu do Campeonato Brasileiro, pegou um Campeonato Brasileiro, né? Sim. Saiu de jogador para ser treinador do time no Campeonato Brasileiro e foi. E o Inter foi semifinalista. O terceiro colocado. Então, eu não reclamo, eu digo, o caminho era para ser esse, não deu, o apavoramento pegou, porque quando tu falasses há pouco o Dourado, doutor, que tu dissesse, o cara no emocional dele, é desespero, doutor. Tu entra num desespero porque tu vê o teu sonho se esvair. Muito novo, né? O meu sonho, novinho, pô, tá? Pô, 26 anos é auge da carreira. Não, tô dizendo, mas o Dourado, mesma coisa. Mas o Dourado deve ter a mesma idade. Mesma coisa, cara. Aí o cara, pô, né, capitão, era capitão do Internacional, o Dourado, cara que era aplaudido por todo mundo. 94, ele. Depois, pô, dessa volta toda de luta, de conquista, aí vai jogar... precisando de um período de adaptação para se reorganizar nos reflexos e nos seus condicionamentos. E aí me perdoem, torcedores do Internacional e comentaristas esportivos. O cara criticar um cara desse, o cara vaiar um cara desse em campo quando ele erra, o cara tem que ser... Não vou nem dizer porque eu vou ofender. Então deixa eu dizer uma coisa importante aqui, ó. KTO.com, onde a diversão acontece. Te registra lá para dar uma brincada. Manda um abraço pro Cássio, faz tempo que não manda um abraço pro Cássio. Cássio, um grande abraço, meu amigo. Manda um pra Ellen também, né? A Ellen, claro. A Ellen sempre tá nas nossas orações. Também, Isso. Tem a galera toda da KTO lá que tá sempre aí nos acompanhando, nos apoiando e junto com a gente. O Viamão tá reunido aqui em grande parte. Né? Representantes. Eu sou natural de São Jerônimo, mas adotado por Viamão. Ô, Pato, eu vou pedir pro Cláudio contar uma história de outro representante ilustre de Viamão, também adotado por Viamão, Vianney Carlet. Conta uma... João Vianney Carlet, meu amigo que tá lá no céu lá. E quando ele estava doentinho, ele disse, se eu for antes, Claudião, eu deixo tudo preparado lá para a festa quando tu chegar. Ele disse isso mesmo, sério. A gente tava, Vianney é grande pessoa. A gente estava junto todo dia. Mas com o Vianney eu tenho várias passagens, né? Tem a da Samara, que eu não posso dizer aqui, né? Porque a Samara não dá. Não. Tem a Samara, tem a história da Samara, porque o Vianney... Conta da carta. O Vianney era um dos maiores empulhadores que eu conheci. Tudo que ele falava contigo, tu tinha que estar atento, que era pegadinha. Ele, para te empulhar, lembra? Ele era um terror. E aí tem a da Samara, tem outra. A da carta foi o seguinte: eu era treinador, não lembro se do Grêmio ou do Inter, e num jogo, antes do jogo, tu entra em campo, vem o repórter, né? Só olha, o pessoal lá da cabine quer um papo contigo, Claudião. Aí, tá bom, aí bota fone, tudo.
E aí, a dupla famosa na época era Pedro Ernesto Denardim e João Vianney Carley, o comentarista de... Né? Resultado, me atazanaram, né? Porque os dois ficavam perguntando e sacaneando, perguntando e sacaneando. Eles faziam isso que era a provocação, porque eles sabiam que eu ia responder. Eles só faziam isso por isso. E quando eu vi que estava para terminar, a pegadinha deles estava grande, eu disse... Uma perguntinha para os dois aí, você sabe da história do São Pedro, da carta? E os dois disseram, não. Não sabe? Ah, não, então conto eu. São Pedro chamou o anjo esses dias lá no céu, lá, e disse, ó, faz um favorzinho. Me desce, vai naquelas cidades que é uma perto da outra, ali, Porto Alegre e Viamão. Vai ali, desce lá e me conta quantos cornos tem em Viamão e Porto Alegre. Isso no ar, ao vivo, na Rádio Gaúcha. E aí eles, opa, calma. Eu disse, não, só estou contando, que mandou o anjo, ó, tu vê quantos cornos tem, e tu me traz nome, endereço, CEP, o RG, CPF, tudo deles eu quero aqui. O anjo desceu. 10 dias depois o anjo volta. E o São Pedro pergunta, doutor, e aí quantos tens? Bah, não deu para contar não. Quando eu estava fechando a conta, aparecia mais um bando. Eu nunca vi 2 cidades para ter tanto corno. Não brinca, Mas, anjo, faltou reflexo teu. Se tu está contando quantos tem e não fecha a conta, conta os que não são. Que é menos. Mais rápido. Tá bom. Desceu de novo. 2 dias depois volta o anjo. Agora deu. Tá aqui a lista aqui. Entre as 2 cidades, está aqui nome, CEP, todos os dados, telefone, tem tudo aqui. 480 não são cornos. O resto tudo é. Mas tem 480 que não é. E os dois, tá, e aí, Claudião? Tá, e aí é o seguinte, né, meu? São Pedro chamou a secretária, ó, me faz uma carta, parabenizando esses 480, tá aqui os endereços todos aqui, manda para eles, parabenizando pela situação que eles ostentam hoje, né, pela credibilidade, pela seriedade da coisa, das relações, tudo. E aí o São Pedro mandou a carta. Vocês sabem o que dizia a carta? Eu perguntei. E o Vianney entrou correndo. Não sei. Eu disse, o quê? Não recebeu? Tu não recebeu? E ele embrabeceu no ar. Eu não recebi, Claudião. Então passa no correio, que se eu não tiver, tu tá pendurado. Tirei o fone e saí correndo. No outro dia, em Viamão, na padaria do Cirinho, velho, café dos amigos todos, incluindo os amigos que moravam lá, que era eu e ele. Quando eu cheguei nesse café, ele queria me matar, né? Pô, Claudião, essa foi sacanagem. A minha mulher quer te matar. Eu disse, não, ela sabe que eu estava brincando, né? A bobada é tu que vai fazer a pergunta. Não, você tinha que... Aí eu te pensei, se tu é esperto, tu sabe o que eu dizia, cara? Sei, me parabenizando, me elogiando, dizendo que eu era um cara exemplo para todo mundo, faltou reflexo, velho. Ele é mesmo, né, cara? Eu podia te dar um engate desse, mas não deu. Aí depois eu ainda peguei ele no estádio com a da Samara, que virou Samaravilha, né? Ele pensou que era o nome de uma guria só. Falaram bem de ti ontem, Vianney. Estava numa festa, rica de uma coisinha, tal de Samara, te mandou um abraço. Ele, mandou? E ele, mas que Samara é essa? Essa é a Samaravilha. E aí tu sabe o que vem atrás, né? Resultado, meu grande amigo e papai do céu deve estar contente lá em cima, porque o Vianney deve estar fazendo uma laúza lá em cima, cara. Se eu bem conheço aquele louco, né? Aquele era craque. Cláudio, o Vianney uma vez te deu uma empolhada? Ou só mas não, tu não quer que eu conte que ele me pegou, né? Ele me pegou em várias, mas eu tô aqui, já que ele não pode estar aqui, né? Agora se ele te mandar um recado mental, né? Se tu fizer contato, faça contato, porque as que ele me pegou eu não posso. Aí não, aí tu me derruba. Eu tenho que contar as que eu peguei ele. Porque aí ele vai ficar cada vez mais bravo lá em cima. Quando eu chegar, ele vai me aprontar alguma. Que vai. Ô, Choco, nessa turma do futsal aí, quem é o sacana? Todos. Tirando tu, né? Não, tem uma galera boa. Eu acho que... Quem é o rei da sacanagem? Cara, sacanagem, o mais sacana de todos é a galera de Itaqui lá, cara. Tem o Nilvio, tem o Serginho, tem o Henrique.
Mas quem apronta é o Pazeto, que é o fanho. Não, mas isso aí não pode mais fazer isso não, hein? Cláudio, Isso não pode mais, hein? essa do fanho, Cláudio... Não tu pode tem isso aí. noção, Cláudio. Isso é bullying. Ele sacaneava todo mundo. Todo mundo. E aí ele comprou um Passat. Ele dizia que era um Passat Ajus. Ó. E aí ele comprou um Passat. Aí os caras, temos que sacanear esse cara. Sacaneia todo mundo. Então ele não sabia dar ré, só dava pra frente, Pato. E aí nós botávamos no treino um carro na frente e um atrás. Eu e o PC às vezes sacaneava um carro na frente. E nós ficávamos no final do treino, resenha, e dando chute. E louco pra ir embora. E ele, Diego, filha, vai ver só. Eu digo, pô, Pazeto, estão treinando aqui, cara. Eu tenho que buscar a Sheline, a Celine, a namorada. A Sheline, eu digo, calma, cara. Ah, beleza. E ele começava a aprontar. Ô, Cláudio, eu fui todas as viagens de Itaqui pra qualquer outro lugar pra jogar salão. É longe. Era longa, né? Então, vamos lá, saímos de Itaqui pra jogar em Lagoa Vermelha. E aí, pô, nós saía de madrugada. Eu digo, vou dormir, né? Deitei lá. Esse Pazeto e o Serginho, sem vergonha, pegaram um saco de gelo, botaram na cordinha do ônibus e furaram com uma agulha. E eu, desmaiado, né, cara? Eu digo, meu, fecha a janela aí, cara. E dava um pinguinho de vez em quando. Tá chovendo? Né? Tá chovendo. E eles tudo rindo. Ainda bem que não tinha celular na época, tirar foto, senão eles tinham acabado comigo. E eles tudo rindo, eu digo, tu vai me pagar. Tudo. Não, mas o fulano mandou. Tu que faz as coisas, tu vai me pagar. Beleza. Foi. Cláudio, os caras, todo mundo tava com raiva dele. Vamos sumir com o Passat dele. Aí jogo contra a Enxuta. Em Itaqui. E eles iam. Quando a Enxuta, ele botava 2 cuecas. Ele botava 2 cuecas e ele fazia gol. E o Serginho era o mentor, ficava botando pilha. 2 cuecas. Cueca é a Benguê. Sim. A pomada Benguê tinha que passar aqui para esquentar. Os caras passavam e esfregavam e saía queimando aqui. Sim, queimava tudo. E aí, armaram tudo. Tinha um diretor que era dono da Ford, que era do lado do restaurante. O presidente falou com o delegado de plantão, ou quem estava de plantão na delegacia, tudo armado. Eu sabia, mas a galera que estava com ele, que ficou na janta, todo mundo sabia. Eu digo, não vou aguentar, cara, eu vou jantar e vou... Eu não vou aguentar, vou começar a rir, cara, ele vai falar alguma coisa, eu vou entregar o negócio. E aí ele não emprestava o carro para ninguém, só pro PC, eu acho que na época o PC era o treinador, e o preparador físico, que era o Coutinho, um carioca. Aí o Coutinho, empresta o carro, malandro, né? Empresta o carro que eu tenho que fazer um negócio ali. Minha mulher saiu, ele... Não ligar pra ninguém. Foram lá e fizeram a cópia da chave. Tudo certo, Claudio. Pararam na frente do restaurante, uns 5 metros pro lado, assim, ele estacionou o carro e tem um trailer. Aí estamos lá no restaurante, ganhamos da Enxuta, festa, todo mundo feliz. Ele, neguinho bom, neguinho. E todo mundo feliz. Os caras guardaram o carro. Aí saiu o Pichote com ele, o Becon goleiro. E aí os caras tudo a pé. Ele disse assim, não, peraí, vou te dar uma carona. Os caras, não precisa. Não, vou te dar uma carona. E sai. E ele olha, sumiu. Os caras, o que foi você? Sumiu um alto. E os caras sério com ele, João. E os caras foram com ele em delegacia. Tava chovendo. Os caras foram em delegacia. Andaram tudo. Os caras... Só que chegou, ele foi tantas vezes na delegacia que ele chegou às 6 da manhã já na delegacia. O cara disse, vai pra casa. O cara, ele acordou o cara umas 10 vezes, o cara tava no plantão. Ó, os caras te sacanearam. Aí, Claudião, tu aguenta o homem no final do ano. Aí ele pega e me murcha os 4 pneus do Paulo Boff. E o Paulo Boff, o goleiro Paulo Boff, que é treinador, né, agora de futsal, o Paulo Boff, meio zero também, que o Paulo Boff fez a carteira de motorista em Itaqui, e a gente disse que a carteira dele não podia sair do trevo. E a mulher dele xingava ele acreditava. Não podia sair do trevo da cidade. Aí o Paulo Boff encosta o fusquinha dele lá e tá no Clube Cacheral, né? O Clube Cacheral de Itaqui. O Pazeto vai lá e diz, este vai ser o primeiro. Murchou os 4 pneus do carro do Paulo Boff. E aí o Paulo Boff tá saindo do Cacheral e ele tá no trailer. Só vou ficar aqui cuidando. Tá tomando uma cerveja. Aí o Paulo Boff foi. E, pô, sacaneamos o Pazeto, tal. O Paulo Boff foi, o Pazeto. Ih, eu vi o Choco por aí. Botou no meu. Claudião, Paulo Boff veio em cima de mim, aquele baita, né? É o que eu vou te dar, O que foi, Paulo Boff? Tu puxou meus 4 pneus, digo. Quem é que te falou? Pazeto.
Pô, e tu acreditou no Pazeto? Mas o Pazeto, enquanto a gente esteve no Itaqui, ele jurou pro Paulo Boff que não era eu. Agora eu fiz uma entrevista com ele, aí ele se entregou, deu Paulo Boff. Eu sabia que era alguém filha da puta. Mas, cara, cada coisa que esse cara aprontou, mas ele é o melhor. Não tem. Tu sabe que eu não posso contar esse tipo de história, porque hoje é tal do bullying, né? Não pode isso. Só tem uma situação que eu faço o bullying descarado. Faço. Que é a seguinte, vou contar. Eu já contei essa aí. Que o meu filho estava desempregado. E o meu filho foi numa empresa para conseguir um emprego, levou currículo, levou tudo. Chegou lá, mandaram ele para o RH. Chegou no RH, sentou uma moça do outro lado da mesa e disse, olha, precisamos preencher uma ficha aqui com seus dados, né? E ele, o quê? Aí ela perguntou o nome, e ele, Diego Duarte. E ela, o senhor é gago? Ele disse, eu não, mas o meu pai, o Claudião, o cara do cartório me fudeu. Contei no ar. E o pior, o filho mora em Lajeado, ele é gerente da Caixa. Ele não estava escutando, mas os amigos tudo estavam. Pá! Que encrenca que eu arrumei com o filho. Pô, pai, aí é sacanagem. Esse é o único bullying que eu posso fazer, porque eu sou gago. Se eu sou gago, eu posso sacanear os gagos. É ou não é? O fã eu já não posso, porque aí vira bullying, né? Não, mas o Pazeto pode, porque ele sacaneia todo mundo. O Pazeto pode. Esse sacaneia todo mundo, Cláudio. Falando em sacanagem, ô Pato, eu te chamei de, como é que é, o fisioterapeuta das estrelas. Conta esse intercâmbio europeu, como é que começou aí? Eu vou contar, mas eu tenho uma história também no... Ó, a polícia. Tá se revelando, eu tenho algumas histórias aí, só que aí não pode contar. Essa aí eu vou contar porque no momento que ela aconteceu foi preocupante, mas depois a gente viu que já estava tudo sob controle, então estava tudo certo depois. A gente foi entender o que estava acontecendo. Em 2010, Gauchão de 2010, eu estava no meu terceiro semestre de faculdade e eu era estagiário do Aimoré. Meu primeiro clube, o primeiro estágio que eu tive no futebol foi o Aimoré. E, na verdade, os profissionais que deveriam estar me representando não, mas foram os fisioterapeutas que deveriam estar lá, na verdade, nunca estavam, e quem era o fisioterapeuta oficial era eu no terceiro semestre. Então, aprendi muito, acho que o estágio que eu mais aprendi na minha vida, porque eu via o futebol raiz mesmo, não tinha aparelho, cara, a gente se virava, era cabeça e no que tu pode oferecer de melhor ali com a tua mão. Toalha quente. Não cheguei a botar a velha toalha quente. E o que acontece, cara? Nessa época, o time... bom, todo mundo aqui sabe quem é o Regis, né? Que é o que levou o soco do Darzoni, e ele era auxiliar técnico na época. E o Regis, depois que ele teve esse acidente, ele teve que tomar alguns medicamentos e tal. E nesse dia, o nosso treino era de tarde e a gente estava lá, teve o treino normal, todo mundo treinando normal. Ele gostava ainda o irmão dele, o Rafael, que era goleiro nosso lá, adorava ficar quebrando bola, treinando, e o Regis brincava. Ele, não, olha só, eu ainda sei dominar, eu sou bom, eu sou melhor que não sei o quê. E gostava de ficar... Acabou o treino, imagina, não tinha médico, não tinha ninguém. Eu tô ali no banco de reservas ali, fazendo gelo com um, conversando com o outro ali, já era final de treino, já o pessoal já largado, deitado nos colchonetes ali e tal. Aí eu tô de costas pro campo e um dos atletas nossos fala, olha lá, cara, o Regis tá imitando o Chaves. O Chaves é o Chaves do Chapolin lá e tal. Fala, o Regis tá imitando o Chaves, tá tendo o piripaque do Chaves. Cara, quando eu olho pra trás... Eu fui desesperado correndo. Ele estava tendo um ataque epilético, né? E na hora ali bateu o desespero. Eu já sabia mais ou menos o que tinha que fazer, mas eu falei, o que está acontecendo com ele, né? Aí depois eu fui falar lá com o irmão dele foi lá mais tranquilo e tal. Falei, não, ele não deve ter tomado o remédio dele hoje. Só que naquele primeiro momento ali foi um susto. Cara, depois, velho, todo mundo começou a cair em cima da cabeça dele, zoando ele brincava. Sabe? Fala, o cara tá imitando o Chaves, tá imitando... Na hora, quando tu olha a primeira vez, ele tá, tipo assim, já todo
todo torto, assim, em pé, mas caindo, assim, tipo, tu olha assim, tá zoando alguém, né? Só que na hora eu tive o... Aí fui lá, reposicionei ele, tudo, foi muito rápido. Depois que baixa a adrenalina, tu começa a rir depois da situação, lá no Itaqui, né? onde o Choco jogou, lá chama-se cagaço. Foi um cagaço. Foi um cagaço. Pô, joguei com o pai do Regis, cara. Eu era gurizinho, né? O pai dele jogava salão lá em Viamão. Tinha um time do Kaiser ali. Sim, né? Pô, era cara, os caras de 45 a 60 anos jogando futsal. O que eu aprendi a jogar com esses caras foi piada, velho. Entra aí, neguinho, 5 minutos. Eles não erravam passe. Os caras, os guris novos iam jogar contra eles, passavam vergonha. Aí é bom jogar. Aí eu dizia, que isso, cara? Quem é esses caras, pai? Olha esses caras jogando. Tinha a Madeireira Kaiser ali na 32 e era o time deles. Cara, sensacional. O Regis é um amigão, gente finíssima. Eu conheci todo mundo ali. Pato, conta como é que começou esse intercâmbio europeu aí. Cara, o intercâmbio Como é que tu virou europeu... um popstar da fisioterapia? Essa foi boa. Eu dou risada quando falam do fisioterapeuta das estrelas, mas aos poucos tá acontecendo. Tá, mas tu recentemente estava com o Emerson Royal. Fiquei lá um tempo, tá? Eu vou contar como é que aconteceu essa história. A minha trajetória pelo tour, na verdade, viajar para atender alguns jogadores, começou em dezembro de 2018, quando o empresário de um atleta que era do Fluminense estava indo para a Tailândia, me chamou desesperado, que o atleta estava com um problema muito sério na coluna, só que ele tinha que passar nos exames médicos e depois, sim, aí passando, a gente ia fazer o tratamento. Aí eu fui ver a coluna dele, cara, eu me apavorei, achei que... A gente sempre tem que relacionar com a clínica do paciente. Porque tu olhar uma imagem e tu não saber a clínica, tu fala assim, não, tá aposentado. E falei com o atleta só sentia dor e tal. E eu acabei indo, fiquei 2 meses lá, com 21 dias, só que aí tá a diferença de como tratar o jogador, porque quando tu mora com o jogador, tu trata ele de manhã, de tarde, de noite. Então assim, tu ganha muito tempo, tem muito tempo com ele. E aí eu fui, acabei ficando 2 meses, com 21 dias ele já estava no campo, fazendo jogo treino lá, chegou até a dar uma bicicleta e na hora eu me apavorei, né? Falei, agora esse cara não levanta mais. E deu tudo certo. Fez um belo de um campeonato tailandês naquela época, em 2019. Quando eu estava para vir embora, em 2019, estava acabando ali, faltava uma semana para voltar para o Brasil, começaram a me chamarem, a me sondarem. Aí eu tive uma sondagem para ficar nesse clube, que o meu jogador estava. Teve um outro jogador da Tailândia, um outro brasileiro, que jogava num time ao norte da Tailândia, que me procurou também. Eu tive com ele, conversei com ele. Eu tive uma sondagem para ir para o México, atender um jogador que é o Nenê Bonilha, que jogou no Fortaleza e agora recentemente subiu com o São Bento. O Jandrei, que hoje é goleiro do São Paulo, estava no Genoa, também me chamou, ou voltar para o Brasil. Então eu tive... Em 2 dias eu tive que decidir muita coisa. Só que eu estava com um fuso de 10 horas na frente, então para eu dar a resposta para o Jandrei, eu precisava que ele também se adaptasse ao meu fuso. Falei com o empresário que tinha me levado para lá, que era o que estava no contato com o México, que era o do Nenê. E no fim eu falei, cara, eu vou no que é certo agora e depois eu vou... Aí fui para o México, acertei com o pessoal do México, lá com o Nenê. E o Jandrei, depois eu falei, cara, precisava da tua resposta, eu não tive a resposta. Não, tranquilo, qualquer coisa tu vai do México E depois tem mais uma história que eu lembrei que é muito engraçada. Essa aí deixou de eu ganhar um bom dinheiro por um erro, cara. Eu vou contar. E aí tá, fui pro México, fiquei lá 1 mês, 4 semanas, voltei pro Brasil. No Brasil, fiquei 2 meses, me liga um atleta, que eu não vou falar o nome, tá? Tava jogando no Bahrein, tá? Um grande atleta jogando no Bahrein. Me liga e fala, cara, eu tô com um problema no pubis, eu preciso que tu venha pra cá. Aí acertamos tudo e tal. Valor, já tava tudo certo. Falei, vou acertar contigo 1 mês e se for necessário, tu já vai estar aqui, eu acerto contigo o 2º mês. Maravilha. Tu pode dizer o time do Bahrein? Também não, porque não posso dizer esse time. É um dos times, é o time top, tá?
É o time top do Bahrein, mas eu prefiro não porque esse cara é conhecido nesse Se for nesse vermelho meio. e branco, foi o que eu trabalhei lá um ano. Em que época? 2000? 2005. Não, acho que ele não estava lá porque ele é mais novo. Ele é mais novo. Em off eu conto quem foi o jogador. Não. Mas- Só que tem uma boa lembrança de lá. Tá, maravilha. Negociamos a passagem e tudo mais. Mandei meu passaporte para ele para comprar a passagem. E ele foi comprar a passagem por um site português. A gente sabe que no português de Portugal não tem sobrenome, né? É apelido. É nome e apelido. Aí, Ele botou. cara, e ele falou assim: mandei a passagem pra ti. Eu falei, maravilha. Só olhei no e-mail, chegou a passagem, não conferi nada. Eu falei, tá tudo certo. No outro dia eu vou pro aeroporto. Era pro outro dia já a passagem, porque ele já tava enrolando essa ida, vai, não vai, compra de um que é mais barato, o cara não manda a passagem. Aí, enfim, comprou do cartão lá e tal, e fui pro aeroporto. Coloco a minha mala na esteira. E a mulher tá olhando assim, a mulher da companhia aérea, ele tá olhando. E ela fala assim, não, teu nome do passaporte não tá batendo com o nome aqui nos assentos, aqui na companhia. Eu sei, mas o que tá de errado? Eu falei, não, aqui no teu passaporte tá Luiz Fernando Garcia da Silva. No teu nome aqui na companhia tá escrito Luiz Fernando Garcia da Silva Pato. Apelido Pato. Aí eu falei, não, Pato é meu apelido. É só tirar. Eu falei, não, eu não consigo tirar porque ele não comprou a passagem na companhia. Ele vai ter que ligar para onde ele comprou, que era um site português. E lá, só que nisso, cara, meu avião saía em 1 hora. Eu liguei para ele já não conseguiu nem ir pro... Ele estava no ônibus indo para um jogo amistoso. Já começou o desespero, aí começou a ligar para uma outra empresa de venda de bilhetes que não era essa, ele achava que era. Cara, começou, eu fiquei até as 13h30 no aeroporto. A mulher falou assim, eu até consigo te embarcar para São Paulo. Meu voo para Holanda, eu fazia escala na Holanda, era 8h30 da noite. Só que ele vai ter que resolver isso e se ele não resolver, tu não embarca para Holanda. Eles não te deixam entrar. Aí, cara, perdi, não consegui. Aí eu tenho um áudio dele mandando. Ele assim, falando um palavrão assim, que eu vi nome e apelido, eu achei que tinha que botar o teu apelido. Eu falei, cara, mas como assim, cara? Tu tá falando, como é que... E se eu tenho um apelido bizarro, como é que tu vai colocar numa passagem um apelido bizarro? Pois é, tava desligado, tá desligado. Bom, resumindo, não conseguiu trocar a passagem, ele perdeu o dinheiro. Eu já tinha programado a minha vida em 1 mês para os meus pacientes tinha repassado para outro colega. Acabei ficando 1 mês sem trabalhar. Só para te tranquilizar. Não recebi o valor. E foi. Só para te deixar tranquilo. Botaram um olho forte em mim. Só para te deixar tranquilo que teve jogador aqui dos 2 grandes que fizeram a mesma coisa na primeira viagem, né? Vinha para preencher nome, o cara fulano de tal, apelido. Ele ali no apelido, principalmente naquela época que começaram as Libertadores, era com os caras daqui de perto, lembra? Uruguai, Argentina, Chile, essas coisas tudo. E aí o cara colocou lá o nome dele, fulano de tal, apelido, e botou. Mas quem é o cara, Cláudio? Vai o cara falar, não fala com o cara. Não, Fala que não, como que não? Se fosse... Não é que dizer não. Não. Se fosse aqueles que já partiram, eu daria, mas tá vivo aí. Tá vivo. Faz uma análise aí, quem é que tinha um apelido que era conhecido, Falcão? Que tu vai ver. Preencheu o nome, apelido, fulano de tal. Tá? Essa tem uma boa. Antigamente, essa Copa do Brasil chamava Taça do Brasil, lembra? Isso é histórico. A súmula desse jogo que eu vou falar, ela está na Federação Pernambucana de Futebol. Tá? Na época, tinha a mesa do mesário, os times entravam em campo, os capitães vinham ali na mesa e assinavam a súmula. E era um jogo da Taça do Brasil, Náutico e Santos. Santos de Pelé, aquela coisa toda. E entraram os 2 times em campo, chamaram os capitães. Tá? O Dedeu, que era o capitão do Náutico, que era um ponta, lembra? E o Joel, quarto zagueiro, que era o do Santos.
E aí chegou ali na hora de assinar o mesário. Quem vai ser o primeiro? E o Dedeu, muito educado, primeiras visitas. Aí o Joel pegou a caneta, foi ali, onde estava ali, capitão, botou Joel Camargo dos Santos, que era o nome dele. Joel Camargo dos Santos. Nome completo. O Dedeu olhou. O cara deu a caneta para ele, ele foi lá e botou Dedeu do Náutico. Tá, essa súmula tá na Federação Pernambucana. Joel Camargo dos Santos pelo Santos e Dedeu do Náutico, que ele viu, o cara tinha do Santos, vai querer me pegar, Dedeu do Náutico. E aí, agora me lembrei, concluí o meu raciocínio. Vem meu raciocínio. 2019 teve isso, aí eu acabei viajando, porque eu sou fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Atletismo desde 2016. Então eu trabalho com atletas que correm corrida de longa distância. Tá? Que é maratona, ultramaratona. Acabei viajando em 2019. A gente teve uma competição na França. Depois voltei atendendo esse jogador que foi pro Kuwait. Aí eu acabei indo pro Kuwait com ele. Tá? Por sinal, é um país maravilhoso. Eu tinha uma visão completamente diferente do que era o Kuwait. Eu achava que era uma coisa meio cinza, aquela coisa meio destruída de guerra, e é uma mini Dubai, assim, uma coisa espetacular. Fiquei com ele lá, fiquei um mês, voltei, tive essa recuperação do Rodrigo, que depois deu toda uma repercussão na mídia, do retorno dele, e a partir daí começaram a surgir outros atletas. Ano passado, o Bruno Fux, eu tive com o Bruno Fux 3 meses lá em Moscou. Ele teve 3 lesões seguidas. Ele chegou lá em Moscou. É que o Bruno ele já vinha de um desgaste já de 1 ano. Porque ele jogou 2019. Não, ele jogou 2020, o pré-olímpico. Ele jogou o pré-olímpico. Aí ele foi... Nesse pré-olímpico, se eu não me engano... Foi esse... ele não estava convocado, se eu não me engano. Ele entrou de férias pelo Inter e foi fazer as férias dele, só que ele ficou 5 dias de férias. Aí ele foi convocado para o pré-olímpico, que foi, acho que na Colômbia, eu acho, não me lembro onde é que foi. Ele fez o pré-olímpico, exatamente, em 2020, fez o pré-olímpico, já voltou direto pro Inter já bombando, então ele não teve uma pré-temporada. Aí ele já voltou, o Inter jogou acho que 4 ou 5 jogos, eu não me lembro, teve o Grenal que foi o último, entrou a pandemia. Aí na pandemia tinha fechado tudo, o Inter ficou 1 mês parado completamente. Quando o Inter reapresentou, ele pegou Covid. E aí nesse Covid ele não conseguia... Tipo, ele sempre positivava, ele chegou a ficar 1 mês positivado. Não ficou mal, mas estava positivado, fazia o teste positivo. Então ele ficou 2 meses parado. Quando ele recuperou, ele fez lá uma base de novo para voltar a treinar. Só que ele treinou... Ele teve poucos jogos. Até aí foi vendido para o CSKA. Chegou lá um país completamente diferente, frio, longe de todo mundo. Tinha só tem um brasileiro lá, que era o Mário Fernandes, que está lá ainda. E aí no jogo quando ele ia jogar, tipo, no primeiro jogo, o treinador falou assim: não, eu quero que tu vá fardar, vá pro campo, eu não vou te colocar. Ele falou: não, eu não sei se eu tenho condições de jogar, mas se é para ficar no banco, tá tudo certo. Só que faltava 12 minutos para acabar o jogo e acho que o time estava tomando... Eu não me lembro qual era o resultado, porque eu não estava lá. E ele chamou o Bruno. Vem. Aí o Bruno tá lá, aqueceu um pouco. Quando o cara sai e ele entra, levanta a placa, o cara sai, ele entra, no primeiro pique ele já sente que deu uma fisgada na coxa dele, na anterior ali, tá? No reto femoral. Ele achou que não era nada, que era só um desgaste, alguma coisa, e lançava a bola, e o bicho pegando. Ele jogou 17 minutos, se eu não me engano, e ele falou para os caras: senti um desconforto. Aí foram fazer a ressonância, pum, deu uma lesãozinha leve, mas era para 1 mês. Tentaram acelerar o processo dele, rompeu de novo. Aí abriu um pouco mais. E aí falou: não, vamos com calma e tal. Aí eu soube tudo que foi feito lá e tal.
No último treino de 2020, para ele, que eles fecham lá, tipo, eles têm uma mini férias, do dia 23 de dezembro até início de janeiro ali, eles dão um tempo e depois se reapresentam e vão para a Espanha para fazer uma intertemporada, porque quando está nevando lá, fica impossibilitado, o campeonato para. No último treino, antes de vir embora, ele foi dar um passe e aí abriu. Aí rasgou, aí me ligaram de lá, falou, cara, rasgou total, vai fazer ressonância, mas ele não vai conseguir voltar para o Brasil agora. Ele teve que ir para a Finlândia fazer a cirurgia, para te ver o nível da lesão dele. E levou 22 pontos internos na perna, na musculatura dele. E aí o empresário dele entrou em contato comigo. Falou, ele vai fazer esse período na Espanha, que é o período inicial. Quando eles voltarem para Moscou, eu quero que tu já esteja lá. Então a gente acertou tudo, acabei indo para Moscou, fiquei 3 semanas. E o combinado era, que eu nunca falei isso tipo, abertamente, assim. Quando eu negociei com o empresário dele, tipo assim, vai ser tanto e tal, não sei o que. Eu falei assim, Pato, eu preciso que ele jogue pelo menos uns 3 jogos, porque se ele jogar, eu sei que ele vai para a Olimpíada. Eu falei, cara, eu vou deixar ele pronto. Agora, quem define é o treinador, eu não tenho... Pronto, eu sei que eu deixo. Cara, a gente fez todo o período de recuperação com ele, deu tudo certo, e aí combinou com a convocação dele, independente das circunstâncias que foi convocado, com um clube não deixar um fulano ir, com outro não sei o quê, ele acabou indo, e por mais que não tenha jogado, tu faz parte do grupo, tu treina junto, ele foi campeão olímpico. Então isso também me deu um pouco mais de notoriedade, tipo, falou, cara, o meu outro sócio, que é o Lincoln, ele fala, tu tem noção que tu é campeão olímpico? Eu falei, não tenho, porque por mais que vocês vejam isso, que eu tenho esse papel, eu falei, cara, eu só vou me sentir se eu estivesse lá dentro do grupo. Mas que bom que vocês me reconhecem assim, sabe? E aí depois do Bruno foi agora em fevereiro, o meu atleta que eu tinha tratado ele lá no Kuwait, hoje ele joga na Espanha, ele teve uma lesão de posterior, me ligou e falou, preciso que tu vá. Isso era sexta-feira de manhã. Eu atendi o telefone, estava indo trabalhar, ele falou, preciso que tu... Machuquei. Não, tá tudo certo, beleza? Ele falou, tu tem disponibilidade para vir? Eu falei, não, tenho, vamos combinar o dia só e tal. Ele falou, não, tua passagem já tá comprada para segunda-feira. Aí, tipo assim, foi muito rápido e acabei indo, fui para Espanha. Aí são aquelas coisas que acontecem que, tipo, a gente não sabe, são males que vêm para o bem. Eu fui para ficar 1 mês com ele. Fazer todo o tratamento dele. O clube que ele tá lá me recebeu super bem. A fisioterapeuta do clube completamente aberta para trabalhar. Não é aquelas pessoas vaidosas assim, tá trazendo um fisioterapeuta de fora e tal. Porque eu me adapto ao trabalho do clube. Eu não faço a minha parte só e vamos para lá. Tipo, eu não penso em mim. Tu tá no clube, eu preciso saber o que tu fez lá para ver em que nível eu vou trabalhar contigo aqui. Então ela sempre foi muito aberta. O Lucas, mais uma vez, no último treino... Cara, e essas lesão acontece nos momentos em que tu não precisa fazer algum tipo de ato. Por exemplo, o final do jogo, tá ganhando de 4-0, tu vai querer inventar uma pedalada, pum, rompe o cruzado. O que acontece? O Lucas, no último treino... Campo já semana, estava chovendo aquela semana ali, campo pesado. O Lucas foi bater um pênalti, quis bater forte, cruzado, abriu a outra perna. Ele abriu a musculatura posterior da outra perna. Daí ele já me olhou, eu já baixei a cabeça, no outro dia já foi fazer exame e falou, abriu. Eu falei, cara, já que eu tô aqui, agora, se tu quiser... Não, já que tu tá aqui, vamos fechar mais 1 mês. Não, fechou. Eu ia voltar para o Brasil no dia 30 de março. Chegava aqui no dia 1º de abril. No dia 27, os meus 2 sócios, que é o Felipe e o Lincoln, que é o preparador mental, que trabalha com recuperação do Coutinho e de outros jogadores, inclusive agora está em Curitiba, com o Pedro Rocha.
o Emerson, o pai do Emerson Royal, chamou os dois para irem para a Holanda, para a Inglaterra, para o Lincoln fazer o trabalho dele, e o Royal vinha já com uma sensibilidade no pubis dele. Então o Felipe foi para fazer célula. E aí acabou, que deu tudo certo, o Royal tá em alto nível, só que nesse tempo que ele acabou, que os meus sócios estavam lá, eles me ligaram e falaram, preciso que tu venha para cá, nem que fique 3 dias. Eles vão te mandar passagem. Combinei com o Lucas foi super aberto, não, vamos embora. Fui para lá, fiz um trabalho com ele de 3 dias, pós essa aplicação de célula, e o Royal falou assim, cara, eu quero... Na verdade nem falou para mim, né? Ele falou pro Lincoln, porque eu fiz o meu trabalho, me dei super bem com ele e voltei para a Espanha. 2 dias depois, o meu colega falou assim, o Lincoln falou, prepara tua mala que tu vai voltar. E eu falei, não, tudo certo, vamos... Aí o pai dele, que é empresário dele, começou Mas aí tu diz pra ele que teu apelido não é Pato, né? Não, ele já tá por dentro, ele já sabe. E aí a gente já tá programando agora toda a parte... dessas férias dele para ele voltar em alto nível para pré-temporada. E se o time empatar agora, ele já está na Champions League. E aí a chance dele também de ir para a Copa aumenta, né? Mas a gente sabe que tem o Danilo na frente, tem o Daniel Alves, mas a gente precisa trabalhar, evitar com que ele se machuque, deixar ele sempre na ponta dos cascos. Inclusive eu já estou montando toda uma estrutura na casa dele. Tudo que eu pedi, ele tá abrindo a mão, porque ele sabe que para ele é investimento aquilo ali. E vamos fazer esse trabalho aí, pelo menos até o final do ano, dando tudo certo. A gente não sabe se renova mais 6 meses, se eu vou acabar ficando lá. Maravilha. Mas essa Só uma perguntinha, posso? Eu acompanho sempre quando eu tenho a oportunidade esses jogos todos, né? Se tem campeonato inglês, italiano, onde tem jogo eu estou vendo. Uhum. E isso é bem um fato contrário àquilo que todo mundo diz, né? Quando um treinador fica sem time, ele perde o embalo, ele perde o ritmo de ver jogo. Não, é o contrário. Quando um treinador não está em time nenhum, a coisa que ele mais vê é jogo. Mas observa. Ele vira observador, ele vira aluno. Tu vira aluno, porque cada jogo tu não analisa se eu estou ganhando ou perdendo, tu analisa o que está acontecendo, né? Então esse moço que tu está falando, ele começou bem demais, lembra? Lá no comecinho dele, Ponte Preta, né? Continuei na Ponte Preta. Foi na Ponte Preta, depois foi para o Atlético. Foi para o Atlético, do Atlético para o Barcelona. E ele demonstrando um potencial maravilhoso. E aí acabou indo para times menores e agora retornou no Tottenham, né? Uma coisa que tu pode passar para ele, que não tem nada a ver com o tratamento aí de célula, de toalha quente, e tá. ultrassom, forno de beer, essas coisas antigas. Nada. Forno de beer. Tinha forno de beer. Sim, eu sei. Mas na faculdade eu só soube por foto. Esse é o nosso tempo, cara. Né? Mas tu pode transmitir para ele, não é ensinamento, não, mas um lembrete de que para ele vai servir muito, porque ele tem um potencial, ele é muito voluntarioso, né? E teve um cara que uma vez disse, e ficou para a história, e vai ficar para a história a frase que ele disse: futebol é um jogo muito simples, mas jogar futebol com simplicidade é muito difícil. Que ele pense nisso. Uhum. Porque toda vez que ele simplificar, ele vai ter vantagens pessoais do que aquela de vou tentar mostrar, vou tentar fazer o que não sei. Todo o cara que faz o que não sabe acaba se comprometendo e comprometendo o time dele. Em vez de ser fogo amigo, ele é fogo contrário, porque ele quer fazer o que ele não sabe. Então, futebol é um jogo muito simples, mas jogar futebol com simplicidade é muito difícil. Se ele pensa nisso, ele vai ter sucesso, pode ter certeza. Então tá. Ficamos por aqui, seu Choco. Que terminou? Terminou. Agora que ia começar essa Não, mas conversa. não, daqui a pouquinho tem o segundo tempo. A gente volta na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.